pessoal que nos acompanha na TV Com, TV Votorantim e TV Hack. O tema de hoje é orientação vocacional e quem está conosco para falar sobre o assunto é a professora especialista Renata Olmedo, psicóloga, psicopedagoga com experiência de 10 anos na área clínica educacional e também docente na Faculdade Anhanguera de Sorocaba. Professora Renata, seja muito bem-vinda ao programa. Obrigada, Ana, é um prazer estar aqui com vocês. Professora Renata, como que você enxerga o cenário atualmente do jovem no processo da escolha profissional? Olha, Ana, a escolha profissional ela é uma das primeiras e mais importantes escolhas da nossa vida, né? E é um processo que acaba tendo influências de muitos lados, né? Muitas situações. Atualmente, o jovem acaba tendo contato com muitas informações, né? Então, existe, até por conta da internet, um volume muito grande de informações que chega até esse jovem. Mas, nem sempre essas informações elas são bem aproveitadas. Com relação à escolha profissional, né, o que a gente percebe hoje é assim, existe uma oferta muito grande de uma possibilidade, né, assim, muitas possibilidades de escolha, né, muitas carreiras disponíveis, e esse jovem acaba ficando perdido no meio de tanta, né, assim, de tanta disponibilidade, assim, ele não sabe muito bem o que fazer com isso. E aí o processo de orientação profissional ele existe exatamente para ajudar esse jovem nesse contexto, né? Antigamente os jovens eles acabavam se organizando, existiam 3 grandes áreas profissionais principalmente, a área de medicina, de direito e de engenharia. Então a grande preocupação do jovem era se incluir nessas áreas, né? Era a maior preocupação que ele tinha nessa faixa etária. E aí uma outra coisa importante também para a gente destacar é que essa escolha normalmente acontece numa fase em que, né, da adolescência, em que muitas coisas já estão acontecendo também. Então não é a única coisa a ser pensada, né? Mas no geral é um processo que acontece naturalmente, é natural que eles tenham muitas dúvidas, que eles tenham questões e eles precisam nesse momento de um apoio, né, dos pais, da família, da escola, enfim, de uma maneira geral, das pessoas mais próximas. Então, pensando nisso que você nos traz, quais são os fatores no seu modo de pensar que podem influenciar na escolha profissional? Então, tem muitos fatores que influenciam e a gente acaba considerando assim, fatores que são positivos, que são necessários, né? Porque como eles estão em formação, é uma fase, né? Eles estão em formação, inclusive da personalidade, eles precisam de uma orientação, né? E essas influências positivas, elas são bem-vindas. No entanto, algumas influências negativas também acabam acontecendo. As influências positivas, nós podemos citar o apoio dos pais, né? Então, que são as pessoas mais próximas, enfim, que acabam tendo uma influência, né, mais próxima, mais positiva com eles. E o trabalho também que algumas escolas desenvolvem. Então, algumas escolas apresentam alguns projetos de orientação profissional, né, vocacional, e é importante que seja uma influência positiva nesse sentido para esse jovem. As influências negativas que eles acabam sofrendo nesse processo, muitas vezes também estão relacionadas às famílias, né, porque as famílias elas têm muitas expectativas em cima desse jovem, né? Que ele dê certo, que ele seja funcional nessa sociedade, que ele seja feliz, que ele ganhe dinheiro, né? E aí, claro, só que essa influência ela precisa ser dosada, né? Porque como ele está em formação, como eu já disse, acaba acarretando num peso emocional para esse jovem, né? E muitas vezes ter uma expectativa sobre ele, de alguma forma ele vai tentar corresponder a essas expectativas dos pais. E isso pode prejudicar, né, nesse processo também. Então, qual seria a melhor maneira, então, de orientar esse jovem? Olha, inicialmente esse jovem precisa ele mesmo descobrir o que é que ele gosta. Né? Então, muitos jovens me perguntam, eu posso pegar um interesse meu, pessoal, um hobby e transformar isso numa carreira? Né? Pode ser que sim, pode ser que não. Então depende muito do perfil de cada um. Então esse perfil ele precisa ser levantado, né? Então assim, eu tenho histórias muito curiosas. Às vezes os jovens me procuram e falam, olha, o meu sonho já aconteceu, fazer medicina. Ah, legal, bacana, vamos lá, vamos ver se esse é o seu interesse. Ah, mas eu não posso ver sangue, eu tenho horror ao hospital. E aí, então assim, a gente acaba, né, de alguma forma, filtrando um pouco essas informações, né? Porque a escolha da carreira também acaba levando, tendo a influência, né? Voltando na questão das influências, a coisa às vezes do glamour de algumas profissões, né? Ou a coisa do, essa tal profissão vai me dar garantia de sucesso e de retorno financeiro. Então são questões que a gente precisa
considerar com eles, né? No geral, é um processo que vai acontecer, esse jovem precisa olhar para esses interesses, a família, de alguma forma, precisa trazer dados de realidade para esse jovem, né? Muitas vezes apoiando, orientando, no sentido de trazer informações mesmo, e normalmente é um processo que acaba acontecendo naturalmente. E como que você desenvolve o seu trabalho em relação à orientação vocacional com os jovens? Então, esse é um trabalho que eu desenvolvo na área clínica, né, há 10 anos. As famílias normalmente me procuram, né? E aí, assim, costuma acontecer numa fase, até pensando na escolaridade, eu acabo indicando em torno do primeiro ano do ensino médio, né? Porque eu digo assim, você vai ter um tempo para fazer essa escolha e um tempo tranquilo para fazer isso, né? Na clínica especificamente, primeiro tem um acolhimento dessa família e desse jovem, que normalmente eles vêm, né, com muitas ansiedades, né, muitas preocupações em torno disso, e né, tudo isso acaba acarretando também. É porque é uma exigência da própria família, né? Sim. E aí então tem um acolhimento, né, dessa família no primeiro momento, e todo mundo passa por esse início de orientação, né, que é um processo, que algumas etapas vão acontecer e que eles precisam de alguma forma ter um pouco de paciência nesse processo, né? Uma das primeiras etapas, então, pelas quais a gente inicia o trabalho é a etapa do autoconhecimento com esse jovem. Então, ele precisa descobrir, precisa reconhecer o que é que ele gosta, os interesses, uma vocação específica, um hobby, o que ele está disposto a trabalhar, o que não, né? Então, assim, é um primeiro passo muito importante. Uma curiosidade desse trabalho é que muitas vezes eles chegam pedindo um teste vocacional, né? E eles chegam com a ideia de que o teste vocacional traz uma resposta mágica. O que é que eu vou fazer da vida, né? Dá uma direção, né? E o que acontece? Esse também é um ponto para ser trabalhado, porque eles se frustram muito. Porque os testes hoje, os principais testes, né, as maiores referências hoje no trabalho de orientação profissional, a gente fala que, costuma dizer que eles dão uma resposta de aconselhamento, de direcionamento, mas não uma resposta objetiva certa, né? E aí, como o teste ele faz parte desse processo, dessas etapas, o jovem de alguma forma fica um pouco mais tranquilo e entende que, junto com todas as outras informações que nós vamos coletar, o teste é um instrumento para ajudar nesse processo. Então, de alguma forma, eles ficam mais tranquilos, né, quando eles recebem um resultado que não é tão... né? Exatamente. E aí, pegando então esse resultado, ele normalmente nos aponta uma área uma área maior de interesse, né? E aí a etapa seguinte é pegar essa área de interesse e descobrir com os jovens, né? E aí eu faço esse processo mesmo junto deles, quais são as carreiras que estão relacionadas a essas áreas. E aí, pegando essas carreiras, nós fazemos um levantamento de cada uma delas. Todas as informações, como que funciona o curso, aonde que dá para estudar, quais são as disciplinas que fazem parte, né, desse curso, porque muitas vezes também eles acabam entrando em contato. Recebo também muitos jovens que me procuram para reorganizar a escolha. Então, muitas vezes eles já fizeram uma boa faculdade, o curso que achavam que era bom para eles naquele momento, têm um emprego bom, são até bem-sucedidos, mas não são felizes trabalhando com aquilo. E aí o que eles fazem? Eles acabam querendo descobrir uma nova possibilidade, né? E como eu costumo dizer para eles, é possível ser feliz trabalhando, então a gente tem que fazer aquilo que gosta, aquilo que ama, né? Então, a gente faz esse levantamento dessas informações, né? E vai atrás. Depois, nós temos uma etapa, as duas etapas finais, elas são bem práticas, que a gente acaba indo atrás de um profissional que trabalha naquela área especificamente para conversar com esse jovem, e uma visita também à faculdade, ao curso que ele pretende, né, acompanhar, desenvolver, fazer. Porque o objetivo geral é que esse jovem tenha um contato real com essa carreira, né? Professora Renata, suas considerações finais sobre o tema, deixe um recado para nós. Então, essa é uma fase que normalmente surgem muitas dúvidas, né? É natural que essas dúvidas apareçam. A família e o jovem precisam ter muita tranquilidade, porque os jovens, eles hoje, como, né, nós já comentamos, eles têm contato com muitas informações, então é só uma questão de paciência, de organização e de entrar em contato e fazer essa escolha de uma maneira tranquila e feliz.
Que bom. Professora Renata, muito obrigada pela sua presença. Foi um bate-papo muito gostoso. Eu é que agradeço, Ana. Pessoal, ficaremos agora com a professora Maísa Soares. Olá pessoal, hoje o nosso assunto é teste vocacional. O momento da escolha profissional é um momento complexo na vida de uma pessoa. Ao optar por uma carreira, a pessoa busca conciliar suas idealizações pessoais com a demanda do mercado e as expectativas das pessoas que compõem o seu universo social. Entretanto, nem sempre essas perspectivas convergem em uma mesma direção e muitos conflitos surgem no momento decisório. Com o teste vocacional, as pessoas podem se conhecer melhor como sujeitos reais, percebendo suas identificações, suas características e suas singularidades, e ir adquirindo melhores condições de organizar seus projetos de vida e de fazer suas escolhas profissionais, sem muitas fantasias sobre ela e sobre si mesmo. Com a ajuda do profissional psicólogo, o momento da realização da orientação vocacional precisa ser um momento de descobertas de potencialidades e habilidades necessárias, permitindo ainda para a pessoa avaliar até que ponto ela é capaz de se comprometer com a carreira escolhida ou se é preciso buscar satisfação em outro ambiente profissional, que lhe permita equilibrar seus anseios pessoais e profissionais. Pense nisso.